Olá, pessoal, vamos continuar essa grande aula de habilitação agora para a parte 2, tá? Uma paradinha estratégica para vocês recomporem a energia, né? Estão vendo comigo? Então vamos lá, né? Então, artigo 67. Então, artigo 67, ele fala do quê? Da qualificação técnica. Professor, qual que é o objeto aqui? Qual que é o objetivo? Qual que é o trabalho do artigo 67? É simples, é um só. É verificar se a empresa contratada tem condições operacionais técnicas para realizar o serviço. Ah, professor, uma das condições, cara, primeiro, se você tem, a empresa tem no quadro de empregados, por exemplo, alguém que seja responsável por ela, devidamente habilitado, com experiência comprovada, ou se a própria empresa tem o quê? Já tenha executado obras, por exemplo, serviços dessa natureza. Então, isso são elementos de comprovação técnica. Então, vem comigo. A documentação, como é que você vai se provar? Através de quê? De documentos, né? Relativa à qualificação técnico-profissional, ou seja, se tem profissionais ali habilitados para tal, e técnico-operacional, ou seja, se ela tem capacidade operacional para realizar determinado serviço, né? Então, qual documentação? Será restrita a, né? Olha que coisa interessante, será restrita, né? Então, o legislador aqui limitou os documentos para a exigência de comprovação, né? Primeiro, apresentação de profissional devidamente registrado no Conselho Profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes para fins de contratação. Pronto, né? Vou dar um exemplo para vocês aí, né? A administração pública deseja fazer uma ponte, né? Ela deseja fazer uma ponte. Não é qualquer empresa que vai ter condições aí de quê? De realizar uma ponte, tem know-how para isso, né? Aí ele vai pedir o quê? A comprovação, né? De quê? De comprovar, né? O quê? O profissional. Aí chega lá, ele, não, mas eu tenho aqui, né? Dentro de um quadro, no nosso quadro de engenheiros, por exemplo, um profissional que já foi o que? Responsável técnico aí por 30 pontes, né? Então tem atestado disso pelo conselho, né? Ou seja, ele está devidamente qualificado, né? Outra coisa importante, né? Certidões ou atestados regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, tá? Bem como os documentos comprobatórios emitidos na forma do parágrafo 3º do artigo 88 desta lei, né? Então, o que está acontecendo aqui, né? Ou se ele tem atestados e certidões aí, né, que demonstra a capacidade operacional, né? O que significa, professor, o artigo 88? Vamos lá. Ao requerer a qualquer tempo inscrição no cadastro ou a sua atualização do interessado, fornecerá elementos necessários exigidos. Então, é lá do cadastro. O que é o parágrafo 3º, né? Olha só. A atuação do contratado no cumprimento das obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos e eventuais penalidades aplicadas, o que constará no registro cadastral em que a inscrição for realizada. Ou seja, né? O que é isso? Isso aqui é capacidade operacional. A nova legislação faz isso. Todo contrato será submetido a uma avaliação. Então, essa avaliação, ela também serve para quê? Para comprovação de capacidade de execução operacional. Justo? Mais do que justo, né? Vamos lá. Inciso 3º. A indicação de pessoal técnico nas instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e todas as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Então, esses aqui são os meios de comprovação. E agora a gente vai para os parágrafos, né? Então, vem comigo. Parágrafo 1º. A exigência de atestados
será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual ou igual a superior a 4% do valor total estimado na contratação, né? Olha só, né? Mais uma coisa aqui, né? A lei, ela visa o quê? Ela visa desburocratizar, né? Então o que que ele falou? Olha só, a exigência de atestados, tá? Será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação. Então é o seguinte, vamos supor, eu não sou engenheiro, eu vou chutar para vocês aí. Eu dei o exemplo da ponte, não dei o exemplo da ponte, beleza, né? Aí o seguinte, né? O que que acontece? Uma etapa relevante da ponte é o que? É fundação, tá? É fundação. Então, a fundação, ela é relevante por quê? Por causa da estrutura da ponte. E além disso, ela pode ser relevante, né? Pela relevância, pelo conteúdo do conjunto da obra ou valor significativo. Gente, a fundação, vamos supor lá, é responsável por 20% do total da obra. Então, nesse caso, né, vamos supor o seguinte, né, que nessa obra aí a fundação seja o elemento mais significativo. Primeiro, que ela é mais de 4% do total da obra. Então, nesse caso, eu vou pedir o quê? Habilitação técnica de fundação. Eu quero ver se tem profissionais habilitados para executarem para a fundação da ponte com responsabilidade. Isso que diz aqui o parágrafo 1º, né? Então, a lei, ela desburocratizou. Ela podia pedir por várias outras etapas, né? Ia ficar muito documento. Falou, não, só dos pontos importantes os valores significativos. O que pode ser cobrado na prova? Valor significativo. A lei traz. O que é o valor significativo? É quando uma etapa, o valor seja superior ou igual a 4%. Né? Parágrafo 2º. Observado o disposto no caput e no parágrafo 1º desse artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% das parcelas que trata o referido parágrafo, vedadas as limitações de tempo e locais específicos relativos aos atestados, né? Então é o seguinte, quantidade mínima de 50%, né? Vamos supor lá, né? Quantidade mínima de 50%, né? Então lá, vamos supor que a ponte, né? Tenha 10 fundações. 10 fundações, né? Então, ele deverá apresentar uma qualificação técnica operacional que já executou pelo menos 5 fundações sapatas ali de ponta. Isso que está dizendo ali, né? Então, pelo menos 50%, né? Ah, professor, casas populares, não sei o quê, aí 1.000 casas, então é no mínimo 50% de habilitação. Parágrafo 3º. Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências que se referem aos incisos 1 e 2, tá, que é, primeiro a capacidade, é o atestado lá pelo órgão, né, e o primeiro é o quê? É lá no conselho de classe lá de responsabilidade técnica. Deste artigo, a critério da administração poderão ser substituídas por outra prova que o profissional ou a empresa possua conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas no regulamento, né? Então, o que acontece, né? Aqui é uma situação de exceção, né? Então, poderão ser substituídos por outra prova, né? Só que essa outra prova de certidões lá, né, documentos, deverá estar previsto no edital. Professor, como assim, né? Pô, vamos dar um exemplo, ele trem-bala, né? Conselho de classe. Pô, não tem essas situações, né? O cara só executou isso no exterior. Pronto, é o outro tipo de prova, tá? Outro tipo de prova aí aceitável, né? Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a idoneidade da entidade emissora, né? Então, tá aí. Pode ser aceito atestado estrangeiro? Pode, desde o que traduzido para o português e seja inedôneo essa tradução. Isso é o parágrafo 4º. Parágrafo 5º. Em se tratando de serviços contínuos, tá? Serviços contínuos, né? Vamos lá, o que é serviço contínuo, gente? Olha só. Serviço contínuo está lá no artigo 6º, inciso 16.
Os serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra são aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação dos serviços. O contratado não compartilhe os recursos humanos materiais disponíveis à contratação para execução simultânea de outros contratos. E, finalmente, a linha C. O contratado possibilite a fiscalização do contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos colocados aos seus contratos, né? Então, aqui se tratando de serviços contínuos, né? Ok? Aquele ali eu dou exemplo de dedicação exclusiva, né? O edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tem executado serviços similares ao objeto da licitação em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo que não poderá ser de 3 anos. Então, habilitação técnico para serviços contínuos, apresentar experiência de 3 anos, né? Os profissionais indicados pelo licitante na forma do inciso 1 e 3 do caput desse artigo deverão participar da obra ou serviço do objeto da licitação e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior desde que aprovada pela administração. Mais do que justo, né? Então o cara lá apresentou lá a carteira profissional de um cara que foi habilitado, ele tem que permanecer na execução da obra. Professor, cabe substituição? Cabe. O parágrafo 6º diz que cabe, né? Inclusive tem que ter o quê? Ó? De experiência equivalente ou superior, né? Então você tem que apresentar outro cara com experiência equivalente ou superior, né? Claro, desde que aprovada pela administração. Parágrafo 7º. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso 5. Desculpa aqui, o inciso 5, né? Registro ou inscrição de entidade profissional competente, quando for o caso, né? Então eles deverão o quê? Eles deverão se inscrever, né? Por meio de apresentação no momento da assinatura do contrato da solicitação de registro perante entidade profissional competente. Parágrafo 8º. Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade pessoal técnica referida no inciso 1 e 3 deste artigo. O edital poderá prever, para os aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos ao potencial subcontratado, limitado a 25% do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado, né? Então isso aqui é uma subcontratação, né? Chama-se quarteirizações, né? Então ela terceiriza e se terceiriza depois a quarteirização, que é depois da terceirização, a prova de atestado pode ser de até 25% do valor total da obra executada, né? Artigo 10, parágrafo 10, né? Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio, então o parágrafo 10 fala de consórcio, né? Do qual tenha parte o atestado ou contratante de constituição de consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação da sua qualificação técnica, né? Então isso aí é consórcio, né? É um grupo de empresa. Primeiro, caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada, porque é do consórcio, né? Na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas. E o último item, né? Vamos aqui. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Nós estamos oferecendo 3 opções de curso a preço bastante acessíveis aí.
Tem curso até de R$ 20 aí, que é a parte de conhecimentos básicos, que é língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos 2 cursos específicos, assistente de administração completaço e um super curso básico de técnico de contabilidade. Qualquer um desses cursos eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir as nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado. Só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui. Clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.